bom dia, protagonistas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia Valadares. Bom dia, Mar. Bom dia, Fred. Bom dia, Ricardo Sushi. Bom dia, Leda. Leda Milazzo. Bom dia, Marcélia. Bom dia, galerinha. Bora conversar sobre assunto sério, assunto inevitável, assunto com pessoas foda. Bora, galerinha. Bom dia. Então hoje a gente vai falar, pessoal, com uma querida convidada, a Leda Milazzo, a psicóloga. A Leda é uma autoridade nacional na questão do luto, tá, pessoal? Então ela dá aula em faculdade, em pós-graduação, pesquisa muito sobre o assunto, trata muito sobre isso, que é a questão de lutos, tá? Então a Leda vai falar com a gente aqui, eu vou fazer perguntas. Fique à vontade também, pessoal, em mandarem perguntas, tá? Vamos aprender como lidar com esses momentos difíceis da nossa vida que vão ser inevitáveis, tá? Eles vão ocorrer. Vai depender de como a gente vai conseguir lidar com isso, né? Então eu vou fazer minhas perguntas aqui para a Leda. Fique à vontade aí, pessoal. Se quiserem mandar perguntas para a gente aprender um pouquinho mais com a Leda, como ser mais protagonista nessa área, né, Ledinha? Então, deixa eu convidar ela aqui. Estou chamando ela aqui. É isso Bom aí, dia, bom Leda. dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem, minha querida? Tudo, só você, né, para me fazer aparecer com a cara inchada, né? De Com manhã eu essa cara acordo de toda sono. inchada. A mulher Mas, nunca acordou às 7h30 da manhã, meu Deus do céu. não, acordar eu acordo cedo, o problema é que a cara fica inchada. A Jana fica que nem um urso também quando acorda. Bom dia, Ledinha. Então, obrigado pelo convite, tá? Obrigado mesmo, sabe que é sempre um prazer estar com você. Leda, por que você escolheu essa área para trabalhar? Você que é uma psicóloga renomada, muito experiente, muita qualidade, por que você se aprofundou nessa área, Leda? Primeiro era uma área que eu não queria de jeito nenhum, né? Ir para a área da saúde, para a área hospitalar, eu falava que era um dos lugares que eu não iria de forma nenhuma. Mas nas férias do quarto para o quinto ano de faculdade, uma colega me emprestou o livro do nada, assim, né? Eu não pedi, não, ela me ofereceu. Que é o livro sobre a morte e o morrer da Elizabeth Kubler-Ross. E eu lembro ainda, eu acho que eu nunca falei isso. Era Xerox ainda. Não era nem o livro, era uma Xerox. Coisa que hoje eu acho um absurdo, né? A gente tirar Xerox de livro. Por causa dos direitos autorais, claro, né? Agora que a gente está do lado de cá, que a gente escreve, a gente entende, né? Porque ela vira autora, daí ela acha feio, né? É, aí foi a partir desse livro que eu falei, é isso que eu quero. É com isso que eu quero trabalhar, é esse lado aí. E depois disso comecei a estudar e não parei mais. Entendi. Então, um livro te despertou esse assunto que você via que não era interessante, né? Uma coisa que eu percebo, Leda, que é acho uma bandeira bem legal que você levanta, é a falta dos psicólogos terem esse assunto na faculdade, né? Quer dizer, todo mundo vai perder alguém próximo, uma hora ou outra, né? Alguém vai morrer, seja a gente ou a pessoa que está próxima a gente. E você, pelo que pouco que eu vi lá, o psicólogo fala pouquíssimo sobre isso, ele praticamente nem vê sobre isso na faculdade, e você está começando isso na faculdade, né? Na faculdade ainda são pouquíssimas, até hoje, assim, é bem pouca. Tem muitos profissionais, né? Os que começaram, como tem aqui no Brasil, a Maria Helena,
a Maria Júlia Kovacs, essas levaram para as faculdades, o próprio Franklin Santana, né, que é médico, também levou esse tema mais para dentro das faculdades. Mas isso é assim, São Paulo e Rio, e olhe lá. Semana passada até fiz uma live sobre isso, né, que a gente não vê isso na faculdade. E eu fui ver na pós-graduação, eu não vi na faculdade. E olha que eu fiz um dos meus estágios foi na área da saúde hospitalar. Certo. Então é um problema, né? Porque se as pessoas elas sofrem muito com isso, né? Tem dificuldade em às vezes superar e em lidar com isso nesse momento, e os próprios profissionais não estão tendo isso na faculdade ainda, né? Provavelmente uma coisa que vai chegar e você é uma dessas embaixadoras. O que você já pode falar para a gente, Leda, que mudou na tua cabeça? Lógico, você não vai dar dica, falar exatamente coisas de atendimento, mas o que você percebe que nessa parte do luto, coisas que permeiam ali, que talvez seja interessante a leigos que nem a gente aqui tá sabendo, né? Que envolve esse período do luto, né? As pessoas, às vezes, elas não querem sofrer, às vezes elas acham que tem que passar rápido, às vezes ela não sabe quanto tempo que demora, ela não sabe, né? Tem vários mitos aí. Quais desses principais que você podia nos ajudar a quebrar? Bom, tem vários. Inclusive, eu vou aproveitar e pegar um pouquinho da live que você fez da semana passada. Tá, E vou trazendo alguns pontinhos, né? E hoje você também já falou essa palavra. Primeira coisa, a gente não usa o termo superar. A gente não supera. A gente não supera a morte, a gente não supera uma perda tão significativa. Então, a gente elabora essa perda, a gente elabora o luto. Mas superar, não. Quem que vai superar perder, né? A mãe, o pai, um filho? A gente não supera. Então, a gente tem essa questão de elaboração. E você falou assim, brilhantemente, que cada um tem seu tempo. Né? Não adianta a gente querer colocar todo mundo na caixinha e falar, ó, já deu 2 meses, já deu 1 ano, ó, sai dessa aí, vamos seguir. Não, não tem como. Então, cada um se respeitar, respeitar o seu tempo e expressar. Né? Foi uma coisa também que você comentou, né? Da gente ser protagonista, vivenciar o luto de forma protagonista. E vivenciar o luto de forma protagonista não é a gente achar que, assim, nossa, então eu tenho que ser perfeito, tenho que começar a rir, tenho que dar conta de lidar com essa dor sem sofrer. Não, ser protagonista, muito pelo contrário. É eu admitir que tá doendo e eu conseguir expressar isso. E esse expressar não precisa ser de forma verbal. É colocar isso de alguma forma para fora. Né? Então, isso é muito importante. E falar sobre isso. Uma das principais formas que a gente tem para elaborar o luto é falar dessa dor. Porque como que a gente vai elaborar se a gente tranca um negócio aqui dentro, né? Põe uma chavinha, roda, bota cadeado, corrente e não fala, e não coloca para fora. Vai ficar ali dentro fazendo mal, vai ficar ali. Então, precisa E daí você ser... percebe que os homens têm mais dificuldade, Leda, porque o cara tem, às vezes, esse perfil de querer guardar, de, não vou levar problema para os outros, eu resolvo as coisas sozinho, e o cara, às vezes, vai alimentando ali uma panela de pressão, né? Não só o homem, a mulher também faz isso. Mas o que a gente percebe? Pela cultura machista, né, do Brasil, assim, a gente tem essa cultura de que homem tem que ser forte, homem não chora. Isso ainda, infelizmente, é muito forte. Muito forte mesmo. Então, assim, e outra coisa, a depender do tipo da perda, não, você tem que ser forte porque você tem que cuidar da esposa, que a esposa perdeu o filho. A gestação era dela, você tem que estar ali forte. Então, para o homem, isso é mais difícil. E o homem tem mais dificuldade em buscar ajuda. A mulher já vai mais rápido, né, nessa busca. Mais uma vez eu repito, isso está mudando. Né? Aos pouquinhos as coisas vão melhorando, vão mudando, né? As pessoas vão sentindo que tem espaço para isso. E que o profissional psicólogo é uma das pessoas que pode auxiliar. Porque eles nem sabem que o psicólogo auxilia no processo de elaboração de luto.
Legal. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Quando que o cara percebe, quando que você aconselha, Leda, o cara, por exemplo, solicitar o serviço de um psicólogo? Porque, teoricamente, todo mundo vai perder as pessoas, né? Acontece, a vida é finita, e muitas das pessoas não precisam ir no psicólogo porque perderam alguém. Quando que vocês percebem algum, né? Você falou que essa questão de cada um tem seu tempo, ela também pode ser perigosa, porque deve ter estimativas, né, de mais ou menos quanto tempo as pessoas demoram para elaborar uma média, lógico. Quando que a pessoa pode perceber que é algo que está sendo, uma palavra utilizada aí no meio, né, disfuncional? Tipo, ó, cara, isso aí já está prejudicando demais, assim, né? Quando que você acha legal o cara entender que ele pode ser auxiliado por um psicólogo? Quando ele não dá conta, quando a pessoa não está dando conta de seguir a vida. Olha, tá difícil, muito tempo chorando e chorando, não só chorando, né? Mas os sentimentos ficam muito intensos e muito frequente. Isso está atrapalhando de alguma forma a vida da pessoa. Todas essas questões são alertas, né? E tem pessoas que às vezes elas não precisam de terapia, da psicoterapia, do acompanhamento, mas elas precisam de um entendimento rápido ali do que está acontecendo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu ainda não consigo fazer determinadas coisas? Então, a gente também, né? A gente tem essa psicoeducação, né? Que é às vezes, a gente faz, em 2 sessões, a gente já libera o paciente. Porque ele só precisava entender o que estava acontecendo. Porque, às vezes, o paciente, né, acha que está ficando louco, não, tô ficando maluco, eu tô vendo a pessoa, eu tô ouvindo ela falar comigo e não sei o que, então eu tô doido, tô ficando esquizofrênico. E claro, a gente não vai descartar, né, essa investigação, mas tem os critérios ali dentro do que a gente diz do luto natural, que isso também faz parte, né? Ter algum tipo de alucinação, especialmente na hora que a gente está acordando ou na hora que a gente está indo dormir, que é o sono vigília e vigília e sono, pode ter algum tipo de alucinação visual, auditiva, e faz parte do processo do luto. Né? Foi um trauma tão grande, tá tão recente aquela memória que é normal. Ah, eu vi meu pai, ah, eu escutei uma voz. Esse tipo de Uhum. coisa é bem comum. E Aí aí, outros, aí, pode falar, deixa eu desculpa. só completar, aproveitando o gancho seu da semana passada. E aí você até pontuou, né, das pessoas buscarem essa ajuda profissional. E eu vou, assim, bater numa tecla muito forte. A gente tem que buscar a ajuda de um profissional que tenha qualificação para atender o processo do luto. Porque eu cada vez estou ouvindo mais que o paciente foi no psicólogo e o psicólogo falou asneira, o psicólogo chorou mais do que o próprio paciente, o psicólogo de falar assim, não, você é novo, vai ter outro filho. Como que um psicólogo fala isso para um paciente enlutado? É legal Né? que eu estou estudando bastante sobre assuntos de pseudociência, ciência, o que é ciência. Mas, assim, tem tanta coisa que acontece que realmente a galera, às vezes, ela tem que procurar outras coisas, porque, né, muitos profissionais acabam errando, né? O que eu sempre falo aqui, Leda, quando eu falo de procura um psicólogo bom, porque eu percebo que a galera, né, às vezes coloca numa caixa, o cara não sabe as bilhões de abordagens que tem, e eu acho que é um erro gigantesco, né? A psicologia não saber se comunicar nesse sentido. O paciente vai na cagada, tipo, psicólogo para ele é psicólogo, né? O cara não vai Uhum. saber que o cara vai seguir linhas, às vezes, bem controversas uma da outra, enfim. E ainda mais esse assunto do luto que é muito pouco falado, né? Então é realmente um problema, né? Procurar um psicólogo que tem experiência e que trabalhe o assunto do luto, leve esse assunto a sério, digamos assim, isso que você está Uhum. falando, né? A abordagem, Fernando, eu até vou discordar de você. Eu acho que porque precisa de entender um pouquinho mais profundo para falar para o paciente, ah, a abordagem é tal, é tal. Às vezes não vai ficar claro para ele. Até para a gente entender, Não. às vezes demorou muito tempo. Mas O que eu tem quis que. dizer, às vezes o É o o nicho, paciente ele né? não Que a sabe gente qual usa muita abordagem expressão.
É com a abordagem que o psicólogo costuma usar, entendeu? Ah, o cara usa TCC, o cara usa Gestalt, o cara usa não sei o quê, o paciente não sabe, né? E a gente não tem nem como escolher, mas eu entendi o que Uhum. você quis dizer. Igual, muitos pacientes me perguntam, que linha que você segue? Eu falo, comportamental. Porque não adianta eu ficar querendo explicar muita coisa ali, É, principalmente quando a primeira pergunta, quando essa pergunta vem por mensagem, né? Vem por WhatsApp. Então, na sessão eu explico para ele, né? Porque assim, até esses dias eu comentei com as alunas a forma com que eu faço na minha primeira sessão. Eu faço com uma metáfora que o psicólogo é uma muleta. E a muleta não fala, muleta apoia, né? Só que a muleta é moderninha, tem uma lanterninha, né? E consegue mostrar alguns caminhos, algumas possibilidades. Mas quem vai escolher é o paciente. entendi. Então, procurar um psicólogo que tenha experiência, que tenha essa vivência com o luto, né, Leda? A experiência, né? O entendimento, o estudo, né? Precisa entender como é que a gente fala, o que pode falar, o que não pode, como é que aborda essa pessoa. Porque tem gente que fala assim, Leda, se o paciente começa a chorar, o que eu faço? Né? Então, Muita assim, dúvida de como lidar com esse momento, né? é. Leda, uma coisa que a Paula já pediu aqui, eu queria que você comentasse com a gente, que você não lida só com a morte, né? Você lida com lutos, que são coisas que a gente perde na nossa vida, relacionamentos, outras coisas. Quais tipos de luto que são mais frequentes, assim, que você podia falar, que eu acho que é um assunto que para mim foi novo e para o pessoal também vai ser. Então, vou mudar um pouquinho a sua pergunta. Porque, assim, a gente tem os tipos de luto, que é luto não reconhecido, luto natural, luto complicado. Isso é uma coisa. E a gente tem os vários lutos, né, pelos tipos de perdas que a gente tem. Mas essas perdas, para que se torne ali depois, a gente entre nesse processo do luto, essa perda tem que ser significativa. Então, eu posso perder uma caneta e viver um processo de luto. Se essa caneta for significativa para mim, por exemplo, tem uma questão emocional, quem me deu essa caneta foi uma pessoa especial e pererê, parará. Então, eu preciso ter uma perda significativa. E aí, dentro dessas perdas significativas, as que a gente mais recebe no consultório: morte, separação, mudança de cidade e país, né? A saída da casa dos pais. Isso tanto para quem vai, quanto para os pais que ficam. Então, isso também é muito forte. E questões voltadas para a saúde, né? A cirurgia, a reconstrução, um câncer, né? Mutilação do corpo em decorrência da cirurgia, ou às vezes um acidente, mutilação, amputação. Esse tipo de situação são os mais recorrentes. Mas aí a gente tem o de PET também, importantíssimo falar, e é uma questão também que não é autorizada, né? As pessoas, não, tá chorando por causa de um vira-lata. Entendi. Né? Então, E tudo que eu perder que for significativo para mim, é importante eu tentar ver quanto que isso está me afetando. E eu posso trabalhar isso também se eu vir procurar um profissional, e é bom ficar alerta também, né? Que às vezes é comum eu considerar um enterro se eu terminei, por exemplo, um relacionamento, um casamento. Falando sobre essa parte da separação, né? Que infelizmente hoje em dia é muito comum, né? Os divórcios estão acontecendo, as pessoas aí têm dificuldade em lidar as duas pessoas na mesma casa, então tem muito divórcio. Perder isso, né? Aquela coisa que a pessoa. E dói muito porque você idealizou muito, né? Você imaginava que ia ser do jeito, lidar com esse choque, né? especialmente quando tem uma traição, porque aí são dois choques grandes, né? Então, ali a gente perde o ideal que foi construído da pessoa e perde a pessoa mesmo. Só que aí tem o detalhe, né? A gente perde a pessoa, mas a pessoa tá viva. E aí você corre o risco de passar na calçada,
e vê do outro lado lá, né? As sofrências da Marília Mendonça. Vê o cara no bar com a outra. Ou a mulher também, a gente fala do cara, mas a mulher também tá nesse papel. Então, e a partir dessa separação, vem outros lutos, né? Também podem vir outros lutos. Porque às vezes vem o luto, às vezes até do filho, vem o luto dos sonhos, dos ideais que foram, né, projetados, o futuro com aquela pessoa. Então, vários outros lutinhos vão acontecendo a partir disso, a partir de uma separação. Porque a gente perde a pessoa, mas perde várias outras coisas. Perde o papel que eu tinha, né? Agora eu não sou mais a esposa, eu sou a ex-esposa. O marido às vezes fazia alguma coisa ali na casa, ou a esposa, e um deles saiu da casa e eu vou ter que assumir esse papel. Tudo isso pode gerar um processo de luto. Cama do casal, né? Que você acorda e puta merda. Cadê, né? Bate a mão no travesseiro ali, cadê? Tá. Ledinha, um assunto agora que sai um pouquinho, eu acho, não sei se deve ter muita coisa, por ser uma visão mais científica, né? Mas como que lida essa questão com a espiritualidade, né? Com a religião? Tipo, no meu caso, que sou espírita. Eu acredito que a gente pode subir corpo e o cara tá encarnado e eu posso ter, né? Os caras vão ter contato, etc. Como que lida, como que faz tenta fazer essa junção dessa parte científica com a parte religiosa, né? De se adaptar à crença da pessoa. Como que você lida com isso? Como que os estudos lidam com isso? A princípio, a gente fala da espiritualidade, que é algo maior do que a religião, né? Mas eu sempre pergunto para os meus pacientes se ele tem alguma crença, se ele acredita em algo maior, e tento buscar isso com ele. E a partir disso eu vejo em que realmente ele acredita, e eu vou trabalhar em cima do que ele acredita e não do que eu acho que pode ser. Então, ele acredita que a pedra é a melhor opção para eu, né? A pedra pode me levar a algum lugar. Então, cristal, vamos falar de cristal, acho que é melhor. Que o cristal é a energia e nananã. Então, sei lá, estou inventando aqui. Se enterrar a pessoa com cristal de tal jeito, ela vai ter uma vida eterna melhor lá. Então, eu vou trabalhar isso com ela. Eu não vou falar assim, não, para, isso é mentira, de onde você tirou isso? Não existe. É o que ela acredita. Se for uma coisa assim, porque às vezes a pessoa fala assim, Leda, mas se for uma coisa muito fora, assim, aí a gente vai entender o que é o muito fora, e a gente não vai falar para o paciente que ele está certo, que ele está errado, nada disso, mas a gente vai tentar trazer clareza. Mas o paciente que precisa ter a clareza e não eu, né? O paciente. É a lanterninha que eu falei, olha, tem essas opções aqui, você consegue enxergar alguma coisa de diferente? É isso mesmo que você acredita? Então vamos trabalhar em cima disso. Porque, como você falou, né? A fé, que é o que ajuda ali a ter uma explicação, a gente acreditar que, né? A fé é, eu acredito que. Então, eu vou dar ênfase no que a pessoa acredita. Eu vou validar o que ela acredita. Certo. Bem legal. E agora, indo um pouquinho para a minha área, Leda, que é a área do protagonismo, né, Ledinho? Você conhece muito bem. Quanto que você percebe que as pessoas criam disso uma muleta para o vitimismo daí, né? Ah, porque eu perdi não sei quem, agora minha vida acabou. Ah, porque eu sou separado, não sei o quê. Daí eu já dou na orelha e tem vários casos que melhora imediato. Quanto que você percebe que a pessoa que já tem uma tendência vitimista, um cara que já gosta de... Não tem a galera pegada ao sofrimento, Lito? Meu Deus, remédio para tudo que ela Com viu, certeza. perdeu alguém, pronto. Agora virou a solução da minha vida, né? O que você percebe dessa galera? São os ganhos secundários, né? São ganhos secundários, exatamente. Às vezes, Fernando, e muitas vezes, a pessoa não percebe que ela está fazendo isso. Que ela está usando dessa situação
né? E que ela está tendo ganhos. A própria questão da depressão. Às vezes a depressão traz ganhos, porque eu fico deitada, eu não preciso trabalhar, porque eu já não curtia muito meu emprego, eu não preciso fazer comida, eu não preciso não sei o quê. Então, são ganhos que a pessoa vai tendo e que cada vez ela quer ficar mais naquele lugar. Só que, de novo, eu repito, muitas vezes as pessoas não têm essa clareza. Elas não conseguem descrever isso. Não é consciente. Consciente no sentido de conseguir descrever. Então, a gente também no processo terapêutico vai ter que auxiliar essa pessoa a enxergar o que está acontecendo. Qual é o mecanismo que está imperando ali e ela está fazendo algo que não é tão legal. E tem uma outra questão, a zona de conforto. Né? É muito melhor eu ficar no meu colchão macio do que ir para aquele colchãozinho de prego do Fakir, né? Para eu evoluir ali. Então, é muito melhor eu me manter na zona de conforto. Leda, mas a zona de conforto pode ser ruim. Mas a pessoa, às vezes, tem medo da zona de conforto, de sair da zona de conforto e ser pior ainda. Sim, eu trabalho muito com a questão do vitimismo, né? Realmente a pessoa ela não tem noção de que ela está usando tudo aquilo, ela acredita realmente que o problema é o governo e as outras coisas, ela acredita que para aquilo é aquela coisa, né? O negócio influencia muito, mas ele não é determinante, né? Uhum. Dificuldades que outras pessoas passaram por isso, como que as outras pessoas lidaram, como que eu posso lidar também, como que eu posso ressignificar isso, né? Eu trabalho a visão protagonista é como que exatamente uma pessoa protagonista, que é uma pessoa que vê, tenta entender a vida, vai conseguir lidar com isso, né? E cada um vai achando o seu jeito, cada um tem o seu tempo, tem profissionais, tem estudos muito sérios sobre isso, e se eu busco esse assunto ou não, esse estudo ou não, esse psicólogo ou não, é uma atitude protagonista também. Mas nunca perder para isso, né? Ah, por causa disso, acabou minha vida. Pô, meu amigo, com todo respeito, você achou que fulano era imortal? Né? Você não consegue ver as estatísticas, que pessoas morrem, infelizmente, acidente, né? Então tem um pouco também quanto de realidade, né? Quanto de apego que eu queria, que o mundo fosse do jeito que eu queria. Exatamente. E aí, semana passada, você terminou a live, né, com a pergunta assim, como é que eu vou viver o hoje, né? Como que eu vou viver o dia de hoje? Primeiro, a gente precisa viver o dia de hoje tendo a certeza que eu ou alguém amanhã não vai estar aqui. Então, lembrar sempre que a vida é finita. Assim, eu consigo viver o dia de hoje de uma forma muito mais saudável, muito mais plena, dentro do que é possível. Porque também não é fingir que nada está acontecendo. Ah, eu tô cheio de problema. Não, mas a Leda e o Fernando falaram que é pra gente viver a vida de forma saudável, plena e feliz. Não, não é tampar o sol com a peneira, né? É deixar o sol bater na muleira, mas seguir o caminho, apesar das dificuldades, apesar de tudo que a vida traz, né, pra gente. A vida não vem só com florzinha, né? Não, Leda? Não mesmo, tem muitos espinhos. E alguns a gente consegue tirar e outros a gente não tira, a gente aprende a conviver com eles. Exato, exatamente, exatamente. Ledinha, muito bom. Passamos aqui estamos chegando no nosso horário. Obrigado muito, muito pelo carinho, pelas correções aqui, tá? Muito oportunas. Obrigado mesmo, Leda, por trazer todo esse conhecimento, essa missão que você trabalha, de educar os psicólogos, um assunto que, puta, cara, meu Deus, precisamos urgente trabalhar mais, né? As pessoas precisam saber lidar com isso. Teve vários outros elementos que aconteceram, que chegou nessa sociedade que acha que é infinito, né? As pessoas que vivem só no prazer, esquecem que vai ter cagada. Então, trazer um pouco dessa realidade, esse assunto que você traz, Leda, eu acho bem importante, por isso que eu trouxe você aqui, para falar com mais, né? Eu falei com a minha visão protagonista ali, que vai servir em alguns casos, mas lógico que é sempre importante trazer quem está levando a sério esse assunto, né? Então, obrigado, tá, Leda, por disponibilizar, por acordar, Leda, por conseguir acordar às 7h30, Leda, estar aqui. Eu acordo 6h30 todos os dias. Às vezes um pouquinho mais cedo. É só a cara que fica inchada.
mas tudo bem. Obrigada a você pelo convite novamente. Obrigada a todo mundo que está aqui, né? Tô vendo aqui cheio das minhas aluninhas aqui, né? Que a gente mandei o videozinho lá, tá? Esqueci, mas mandei em tempo, elas estão por aqui. Grande beijo e para quem precisar ainda, né? Que tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para me Tá com chamar vaga no para direct. atendimento, Leda? Essa tua Hã? agenda lotada, você tem vaga para atendimento, caso alguém precise? Agora, nesse momento, não. Aí o que que eu faço? Eu encaminho para alunas, encaminho para as pessoas que eu já sei que tem a bagagem para Legal. Então, pessoal, quem atender. estiver precisando, estiver nesse assunto, estiver querendo conhecer mais o trabalho, puxa a Leda no direct ali, que ela, no caso, não está podendo atender agora, porque essa agenda é muito cheia, né, dona Leda? Ela vai encaminhar para as alunas dela que também são muito capacitadas. É verdade. Tá cheia que Melânia tá trazendo. Eu tô lendo aqui rapidinho algumas mensagens, estou adorando, né? Mas a gente precisa correr para abrir a agenda, né? Agora Calma, Ledinha, começa. vamos devagar, Leda. Vamos devagar. Não, correr entre aspas, né? Beijo, Leda. Fica com Deus, tá? Beijo Obrigado com pelo Deus, carinho. Ótimo obrigada. dia. Beijo, gente. Galera, Tchau, vamos para tchau. cima. Vamos lidar com nossos lutos e vamos ser protagonistas. Amanhã, 7h30, galera. Beijo, fica com Deus. Beijo, tchau, tchau.